Olá, gente. Vamos começar aqui mais uma aula de história. Professor Cleudemir aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre os hebreus, certo? O capítulo é sobre fenícios, hebreus, fenícios e persas. Eu vou virar aqui, gente, para facilitar para vocês ver aqui, certo? Aumentar um pouquinho dessa tela. Pronto. Gente, deixa eu só me ajeitar aqui, ficar mais fácil. Pronto, né? Gente, é o seguinte, ó. Nós vamos aqui ver hoje especificamente sobre o povo hebreu, certo? Esse povo hebreu aqui. Esses hebreus, gente, são um povo de origem semita, né? A gente vê muito isso na Bíblia, né? Quem conhece um pouco de Bíblia, conhece um pouco da Bíblia, a história bíblica, você vai já ter ouvido falar em Abraão, Isaac, Jacó, Adão e Eva, né? Segundo a Bíblia, foram os primeiros habitantes do planeta. Então, nós vamos aqui especificamente falar um pouco da cultura desse povo, como eles se comportaram, como foi mais ou menos a história deles. Então, assim, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o idioma, né? Nós sabemos que o idioma português, ele é um idioma de origem latina. Isso é só um exemplo, certo? O, o idioma espanhol, português, francês, eles são de origem latina, certo? Assim como o idioma hebraico, aramaico e árabe, eles também são de origem mais semita, entendeu? Assim, quando eu falo de origem, é que a língua semita, assim como o latim aqui na nossa terra, né, é o idioma, a língua raiz, né, que deu origem ao português. Lá na Arábia, lá nessa região do Oriente Médio, o que deu origem a esses idiomas, no caso o árabe, o aramaico, o hebreu, foi o idioma semita. Segundo a Bíblia, semita é um povo de origem de Sem, né? Que era, se eu não me engano, é um dos filhos de Noé, né? Um dos filhos de Noé, Sem. Então, eles se originaram desse homem, os semitas, né? Aqui, deixa eu olhar aqui mais alguma coisa interessante sobre essa história. Então, esse povo, gente, eles habitaram uma região chamada Canaã. Segundo a Bíblia, foi Abraão, o homem que descobriu, que desbravou todo esse lugar lá. Ele morava numa cidade chamada Ur, que era uma cidade na Mesopotâmia. A gente já até falou um pouco sobre a Mesopotâmia, né, na aula passada, as aulas passadas. E, e ele veio dessa cidade chamada Ur, que era na Mesopotâmia, que é no antigo Iraque, que é no atual Iraque, né, que é a antiga Mesopotâmia, que é no atual Iraque. Essa cidade hoje ela é um sítio arqueológico, ela está lá, ela é preservada. O terreno local onde ela se originou, né? Tem algumas coisas lá, alguns restos de templo, alguns restos de casas, né? Que são preservados e que existe muita gente lá que pesquisa, que era a cidade de Ur, né? Acredita-se que foi uma das primeiras cidades que os humanos passaram a morar, a habitar em grandes quantidades de pessoas, né? Então, segundo a Bíblia, Abraão ele foi chamado por Deus para ele sair dessa terra de Ur, deixar os seus parentes lá e ir para Canaã, né, que era essa terra que Deus ia dar para eles, que é a região hoje que a gente conhece como Israel, ali é a faixa de Gaza, né, a Cisjordânia, que é uma região que está no Oriente Médio e que essa região ela é em constantes conflitos, né. Atualmente lá, gente, existem dois povos, existem os judeus, né, que são os israelitas, que, né, de origem hebraica, né, que são os hebreus, né, e também os palestinos, que também são de origem hebraica, né, eles falam o aramaico, falam o árabe,
falam hebraico também, né? Que são ali tudo perto. Eles falam os idiomas parecidos, ou às vezes os 3 idiomas, né? Que são bem muito próximos, né? Parecido assim como o português e o espanhol, né? Que são línguas bem parecidas. Muitas vezes a gente fala uma palavra em espanhol que ela parece muito com a palavra em português, ou em francês que lembra muito a palavra em português. E lá eles, como são da mesma raiz, a raiz semita, né? Eles falam e são parecidos a língua, né? O sotaque, né? Então a gente tem aqui, ó, antigamente a Babilônia, né? Nós temos aqui o Antigo Egito, o Império Assírio, esse amarelo, viu, gente? O Império Assírio, ó. O verde é o Egito, né? O amarelo é o Império Assírio, né? Entre o Rio Tigre, vamos diminuir aqui para você conseguir ler aí. O Rio Tigre e o Rio Frates, aqui perto da Babilônia, ó, né? E aí depois tem o Fenício, a região Fenícia, tá aqui. Sidom, né? Era uma das cidades que era na Fenícia, que a gente vai ver mais na frente. Jerusalém já faz parte do reino de Judá, que eu vou já falar sobre essa questão, o reino de Judá, o reino de Israel, né? E esse verdinho, aqui o verdinho aqui, ó, o verdinho no sul e o rosinha, aliás, o verdinho tá no norte, né? Eu tô falando desses 2 pedacinhos aqui, o rosa no sul e o verde no norte, né? Então o reino do norte e o reino do sul, isso daqui eram os hebreus, certo, gente? Os hebreus que habitavam a região, principalmente essa regiãozinha aí, que está verdinho, que é o reino de Israel, e essa que está rosa, que é o reino de Judá. Porque teve uma época, pessoal, que apareceu o rei Davi, né? O rei Davi foi um dos primeiros reis, se eu não me engano, o segundo rei, que assim, a história na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vai ver que teve uma época hebraica, eles foram governados pelos patriarcas, né? Que eram os primeiros homens que organizaram as famílias, os clãs, né? Que no caso Abraão, Noé, esses caras eles eram os patriarcas, né? Aí depois vieram os juízes, né? Os juízes que eram pessoas importantes, escolhidas para governar, né? Sempre teve os profetas, né, gente? Os profetas, ele tinham uma voz muito forte, né? Uma palavra muito pesada sobre qualquer governante. Aí depois dos juízes apareceram os reis. O primeiro rei foi Saul. Então Davi foi o segundo rei de Israel foi Davi, né? Ele governou do ano 1000 a 960, 950 por aí, 965, quando o Salomão, que era filho dele, começou a governar. Só que, se você analisar na Bíblia, você vai ver que Davi ele foi um rei muito bom. E muitas vezes na Bíblia a gente vê até as referências que diz que Deus amou Davi e tal, e que Davi era um homem tão bom, né? Quando se refere a Davi, quando se refere a Jesus, se refere que é Jesus, filho de Davi, né? Aquele cego de Jesus, quando ele chama por Jesus, ele diz: o Jesus, filho de Davi, né? Se referindo a Davi como um patriarca, né? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A gente vê até essas citações diversas vezes na Bíblia sobre essa questão de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Mas no decorrer da história de Davi, a gente vê alguns erros, os erros de governo que ele teve, né? Isso não vale a gente estar falando aqui, mas que depois, quando veio Salomão, muitas pessoas que estavam sendo governadas por Davi, eles não gostaram muito do governo de Salomão, porque Salomão luxou muito, né? Ele cobrou impostos muito altos. Davi cobrava impostos, né? O reino de Davi era muito rico e Davi cobrava impostos muito altos. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Davi morreu, né, que Salomão assumiu, veio um grupo de homens que foi justamente essa questão que fez com que os reinos, o reino de Israel se dividisse, né, ficasse sendo o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, e reino de Israel, com a capital em Samaria. Essa divisão, ela veio a partir do momento que Salomão assume o poder, quando Davi morre. Salomão assume o poder antes da ele passa a instalar o tipo de governo dele, de cobranças de impostos altíssimos, depois da morte de Davi. Aí os caras vêm lá falar com ele: olha, Salomão, rapaz, vamos fazer assim, mas vamos cobrar menos imposto aí, porque teu pai cobrava demais, rapaz, era muito dinheiro que a gente pagava de imposto aí, rapaz, pensa aí.
Aí Salomão, tá certo, eu vou ver aqui, vou pensar aqui. Aí passou, Salomão foi lá, falou com os conselheiros, né? Que eram aqueles velhos de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, aqueles anciãos que aconselhavam Davi, né, sobre tudo que o Davi ia fazer. O Davi consultava esses caras. E aí Salomão perguntou, os caras, rapaz, é bom, dê ouvido às pessoas, dê ouvido a quem você governa. Essas pessoas que você governa são dignas de ser ouvidas. E depois ele, não satisfeito com a resposta que os anciãos deram a ele, ele foi lá e falou com os amigos dele, né? Aqueles caras que eram mais jovens, de 30 anos, de 35 anos, que eram os meninos do tempo dele, né? Aí esses caras que também eram metidos a conselheiros, que na verdade não eram conselheiros, mas eram pessoas que Salomão estava começando a ouvir. Aí Salomão, aí os caras disseram, não, Salomão, você pode cobrar aí, pode botar para quebrar aí, rapaz. Olha, esses caras têm dinheiro, eles trabalham, eles ganham muito dinheiro, pode cobrar imposto aí. Aí Salomão, 3 dias depois, foi lá e deu a resposta dos caras, né? Olha, se meu pai vos feriu com ferro e fogo, eu vou vos ferir com escorpiões e serpentes. Ou seja, ele ia cobrar impostos muito mais altos do que o pai dele. Então isso fez essa comunidade, que esses representantes dessa parte da comunidade judaica, da sociedade judaica, ficar insatisfeita com Salomão. E eles foram, deram a notícia lá nos reinos, que um dos reinos era o reino de Efraim, que foi um dos cabeças, né? Um dos reinos que veio, uma das comitivas que veio falar com Salomão sobre essa questão, era o reino, um dos caras que fazia parte do reino de Efraim, porque era dividido pelos nomes, né? O reino de Simeão a tribo de Simeão, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Judá, né? Cada uma a tribo de Benjamim, a tribo de Dan. Então, se você for analisar na Bíblia mais detalhadamente, eu sempre me refiro, gente, à Bíblia, porque a Bíblia é o único documento, a única fonte histórica que a gente tem para estudar a história dos hebreus, né? Sempre na história dos hebreus eu vou ficar citando aqui um pouco da Bíblia, porque é a única fonte que a gente tem que fala sobre essa questão. Entendeu? E assim, gente, só já indo mais para frente aqui, deixa eu pular aqui os hebreus, né? Aqui, ó, isso é justamente isso que eu estou falando. Quase não há esculturas, sarcófagos, pinturas, templos ou outras fontes de pesquisa para se entender a história dos hebreus. Por isso a Bíblia é a principal fonte de estudo sobre esse povo. Como a Bíblia é uma narrativa religiosa escrita por muitas mãos, é um desafio permanente para os pesquisadores separar o que é narrativa e o que é evidência histórica, né? O que é narrativa religiosa e o que é evidência histórica. Então, o historiador, ele tem o papel de procurar, de tentar entender o que é que realmente foi história pela Bíblia e o que realmente é apenas uma narrativa histórica, né? Não é querendo induzir ninguém, pelo contrário, você tem que seguir a sua fé, acreditar em Deus, né? Seguir para frente. E é apenas uma forma de você estudar a ciência, né? Não que a ciência venha desfazer o que Deus fez, né? Desfazer a sua fé, né? Siga a sua fé em frente, não ligue para isso não. Isso aqui é apenas um documentário, é apenas uma parte da está dentro do seu currículo e você tem que estudar. Então, a Bíblia é a fonte histórica mais né, interessante, mais atrativa, que conta mais a história dos hebreus do que qualquer outra coisa, porque eles não têm muita coisa, gente, não tem monumentos, não tem sarcófagos, não tem templos, essas coisas, né? Então a Bíblia é o melhor. Então, gente, aqui na terra de Canaã, quando Abraão foi para essa terra de Canaã, que ele ficou, se instalou por lá e fez a sociedade crescer, esse povo crescer, tem uma parte na Bíblia, tem uma parte na Bíblia que diz que quando Deus falou com ele, disse assim: vai, morai lá, ficai lá, que eu te farei uma grande nação, né? E realmente Abraão fez uma grande nação nessa região, né? Se tornaram muito poderosos e cresceu muito. Depois eles se mudaram para o Egito, no ano de 1900 mais ou menos. No ano de 1250, segundo a narrativa histórica, ele voltou para Canaã de novo. Aqui não fala sobre a questão da escravização feita pelos egípcios, né? Porque dentro da história a gente não tem documentos, os documentos egípcios não tem nenhum documento egípcio que
fale dessa escravidão dos judeus, dos hebreus lá no Egito, né? Então, muitas vezes, os temas científicos, eles não comentam essa questão da escravidão, né? Mas que eles estavam por lá, eles estavam. Agora que foram escravizados, não. A gente não tem muita informação egípcia sobre isso, não. É por isso que para eles, para os pesquisadores, essa parte aí é mais a narrativa histórica. Então, voltaram para Canaã, né? Ano de 1250, esse povo, gente, esse povo hebreu, eles voltaram com Moisés. Moisés foi um dos patriarcas, né, que trouxe o povo hebreu, atravessou durante 40 anos no deserto, professor, mais 40 anos no meio do deserto, e a sede, e o sol quente. Segundo a Bíblia, tinha uma nuvem durante o dia que protegia esse povo do sol, né? E à noite, professor, escuro, e o frio, à noite tinha uma tocha de fogo ardente, uma nuvem, como se fosse uma nuvem de fogo, né, que fazia com que esse povo se esquentasse, né, com o calor desse fogo, dessa nuvem à noite, e clareasse para eles, né, clareasse o tempo todo e deixasse eles quentinhos, porque durante o dia o deserto é muito quente, e à noite ele é muito frio. Então isso é uma narrativa Bíblia. Então Moisés, aí ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, né? Segundo a Bíblia, ele foi no monte, subiu no monte, e Deus deu uma pedra com os 10 mandamentos que contava todas as leis hebraicas que deveriam ser obedecidas e tal e tal. Os hebreus, gente, eles foram conquistados, né, por povos, eles foram... Aqui ainda está falando de Davi, gente, ó, eu estou avançando muito, né? Então, por exemplo, os assírios, né? Em 722, está aqui o ano, né? 722 a.C., os assírios conquistaram o reino, né? O reino do norte, né? O reino do norte, que era a capital, era em Samaria. Mas passou ali um tempo, eles conseguiram também conquistar o reino do sul, né, gente? O reino do sul também caiu, assim, logo eles foram libertos, né, por outros povos que vieram na frente, né, que mais na frente a gente vai ver essa questão da conquista desses povos estrangeiros que fizeram ao reino. Vou dar só uma pausa aqui, gente. Pronto, gente, continuando aqui, é porque eu tô aqui na minha sogra, gente, ela tem uma menina que é especial, sabe? Ela tava ali fazendo um barulho ali, chorando, mas o choro dela não sai lágrima não, gente, ela chora, aí a gente conversa com ela, ela fala normal, depois começa a chorar de novo, mas não sai lágrima do olho não. Então, gente, continuando aqui, depois a gente vai ver sobre essa questão dos povos estrangeiros, vários povos que conquistaram esses hebreus, né? Primeiro os assírios, depois os babilônicos, né? Depois o povo persa, né? Vai conquistar os hebreus e os babilônicos vão levar eles como escravos, né? Essa parte aí a gente encontra em documentos babilônicos, que eles foram levados, passaram 70 anos escravizados lá. Depois eles retornaram com o auxílio de um rei persa, e depois reconstruíram o templo deles que tinham sido destruído pelos assírios, né? Pelos babilônios, né? Pelos babilônios. Os assírios também fizeram uma tentativa de destruição, mas não conseguiram destruir por completo. Quem destruiu por completo foi o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Os romanos também, no ano 70, fizeram uma grande destruição, né? Uma grande dispersão, né? Que a gente chama de diáspora, ou grande diáspora, né, que foi a dispersão dos judeus das suas terras, né? Os judeus foram expulsos da sua região, né? E até hoje eles lutam, gente, para poder voltar para o seu lugar. E, gente, 19 minutos de aula, ó. Próxima semana a gente vai estudar a história de Pacajus, e daqui, passando a semana na próxima, a gente vai estudar os fenícios, beleza? Valeu!